Vamos louvar, vai, tá pronta? Papai, vai. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. E seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo Rei dos Reis veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, nas portas da cidade. Vai, menino. Ele é o próprio Deus, baixo que o seu nome é. Glória ao príncipe, vai. Glória ao príncipe. Vai. Toda a terra se dobrou. Cristo a noiva vai entrar. Amém? Amém. Orando para a gente poder ministrar o estudo nessa noite. Amém. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo privilégio de termos mais um dia, Senhor, para estar te adorando e aprendendo mais da tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai, que está nesse momento, agora nessa reunião, aqueles que vão assistir depois, Pai, que o Senhor possa falar, Deus, aos nossos corações agora nesse momento, Pai. Muito obrigada por tudo, se faz presente aqui, Pai, em nome de Jesus e em cada lar aqui representado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso estudo de hoje vai falar sobre a unção de autoridade, amém? A unção de autoridade, pelo que nós vamos ver aqui pelo estudo, é algo precioso na igreja e para os dias de hoje, né? Então, vamos começar aqui. Depois eu vou mandar em PDF, tá? Em PDF esse estudo. Eu vou mandar para vocês aí, compartilhar aí no WhatsApp, tá? Beleza. Vamos lá. Deixa eu só pedir para a Ramone usar o fone ali, porque senão eu vou ficar ouvindo minha voz de longe. Pega o fone aqui, amor.
Um dos grandes sinais da volta de Cristo será a unção de autoridade que desembarcará sobre os que legalmente são igreja do Senhor. Pessoas que não se desagregaram dela, mas que se moldaram a ela, se fizeram igreja. É interessante isso que, quando a gente fala sobre autoridade, unção de autoridade, alguém tem que derramar o óleo sobre a cabeça, sim ou não? A unção, sim. Alguém tem que derramar a unção. E essa autoridade que precisamos, que se levanta à volta de Cristo, tem que estar legalmente levantada sobre a igreja. Pela igreja. Tem que representar a igreja, tem que ser moldada pela igreja. Tem que representar a igreja de Cristo. A unção que despedaça o jugo reflete ela. Vamos abrir Isaías, capítulo 10, versículo 27. Quem abrir aí pode ativar o microfone e ler, tá? Isaías, capítulo 10, versículo 27. Alguém vai ler? Eu falando aqui que eu ia ler com o microfone desligado. Posso ler? Pode. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Então, é uma unção, né, que tira o peso do ombro e o seu jugo e despedaça, né? O jugo será despedaçado. É uma unção de autoridade, é uma unção que ela traz justamente isso. A leveza, né? Tira o peso e despedaça. A unção de autoridade aparece no histórico pessoal, estou no texto, tá? Dos que se declaram igreja, para fortalecer a sua fala e os seus feitos, revelando assim a sua conexão com os céus. Qual a importância desse estudo hoje para nós? É que, meu irmão, nessa época, nesse período, não somente esse período agora, mas esse, vamos supor assim, esse momento que estamos vivendo hoje como igreja, estão se levantando muitas vozes. Muitas vozes. Vozes essas que estão confundindo. E aí você pergunta, será que foi realmente ungido por uma autoridade dada por Deus? Que vozes é essa que nós estamos ouvindo ou quem estamos seguindo, né? Você abre hoje as redes sociais, por exemplo, cada um com sua ideologia, cada um com sua pregação, você não vê uma autoridade legalizada por uma igreja. Vocês estão entendendo? Você vê, por exemplo, a facilidade hoje que uma pessoa tem, por exemplo, ela vai e, sei lá, conquista um espaço na rede social, ou conquista um espaço na rádio, e aí o que acontece? Através desse espaço, numa rede social ou numa rádio, não sei onde pode vai, ele começa a ganhar seguidores. E quando ele começa a ganhar seguidores, ele começa a pensar, eu tenho ali condições, então, de ser um profeta, uma autoridade para essas pessoas. E ele se levanta e unge a si mesmo, você está entendendo? E começa ali agora a direcionar um povo, a uma multidão, uma igreja, entre aspas, mas sem ter sido ungido pela igreja de Cristo. Vocês estão entendendo? É a necessidade de querer liderar, de ser autoridade, mas sem respaldo e sem cobertura. A palavra é essa, cobertura. Se você for ver hoje, quantos líderes nós temos no Brasil, até mesmo em outras nações, que estão liderando, mas não têm uma cobertura. Ou seja, são líderes, mas não são discípulos de alguém. Você está entendendo? São líderes, mas não são liderados por outra autoridade. Isso é perigoso. Está sem cobertura espiritual, está sem unção sobre a sua cabeça. Amém? Unção essa que
vai despedaçar o jugo. Então, dando continuidade aqui ao estudo, vamos voltar aqui ao princípio, né? Como na palavra, para a gente ver como se levantava o ungido de Deus. Deixa eu colocar o texto mais para baixo aqui. Então, a unção de autoridade, como vindo aí, né, aparece no histórico pessoal dos que se declaram igreja. É para fortalecer a sua fala e os seus feitos, certo? Revelando assim a sua conexão com os céus. Aí você vê, né? Aquele que é ungido de Deus e que tem a unção de autoridade sobre a sua vida, ele tem conexão com os céus. A gente percebe isso claramente, né? Eu não sei se vocês estão situados, mas alguns profetas, falsos profetas, hoje, quando abre a boca, você vê que não tem conexão nenhuma com os céus. Né? É algo que está mais ligado à terra do que aos céus. É a sensibilidade de nós sabermos quando uma pessoa tem a unção de Deus sobre a vida dela. Eu creio que todos aqui estão entendendo do que eu estou falando. Nunca em toda a existência da igreja, seguindo aí no estudo, tá? Saí agora, tira essa tela aqui. Sai, meu filho. Deixa eu mexer aqui. Ficou bem em cima do texto. Aqui. Nunca em toda a existência da igreja, esta unção foi tão necessária e tão complicada para se obter. Primeiro precisamos entender que o Velho Testamento nos apresenta esta unção sendo derramada sobre pessoas não comuns, sobre uma classe especial de homens que ele usaria para o seu propósito. Quando fala assim, homens não comuns, não quer dizer que eram especiais no sentido de ser melhor, né? Mas de ser diferente do que todo mundo esperava. Eu acho a palavra mais correta seria assim, pessoas não comuns que não eram moldadas por esse mundo, eram moldadas de acordo com os princípios de Deus. Você está entendendo? Então, a unção era derramada sobre essas pessoas não comuns, sobre uma classe especial de homens que ele usaria para o seu propósito. Deus, a gente precisa entender isso, Deus unge uma pessoa com um propósito. A unção vai vir sobre a minha vida ou sobre a sua vida para um propósito. Se não houver propósito, não faz sentido nenhum ter unção de autoridade sobre a nossa cabeça. Não precisa nenhuma unção sobre mim, sobre você, se não tem um propósito para isso. Amém? E esse propósito tem que ser para o reino de Deus. Pessoas que Deus escolhia e trazia um ofício sobre ela para que, por meio da autoridade, manifestasse o propósito para os quais foi chamado na terra. Entende? São reis, profetas, sacerdotes e levitas. Todos esses tinham um propósito de Deus para ser cumprido na terra. A unção funcionava assim. Unção com propósito. Repita em casa. Unção com propósito. Unção com propósito. Unção com propósito. A unção tem que ter um propósito. Senão não há sentido de ter unção sobre a vida e não vai ter autoridade nenhuma. A unção de autoridade, então, vem para forjar no homem ou na mulher de Deus uma legalidade para fluir. Uma legalidade para prosperar no que vai fazer. Aquele que é ungido por Deus e tem uma cobertura, que foi ungido legalmente, sobre ele tem uma legalidade, ele vai fluir naquilo que faz, vai prosperar naquilo que faz. Uma legalidade para desatar na missão. Eu estava, uma vez um missionário estava falando, ele estava dizendo, não venha para o campo missionário se você não sentir que foi chamado por Deus para aquilo ali. E ele falava, porque não é fácil. Só consegue ficar aquele que sabe que foi ungido por Deus e foi chamado para aquilo ali. Porque vai prosperar
no sentido de vou ter que lutar, perseverar. Não quer dizer que quando eu colocar ali a mão no arado já vai dar tudo certo, não. Né? Vai ter luta, mas eu vou perseverar. E vai dar certo, vai fluir, vai prosperar para a glória do Senhor. Isso porque você foi ungido para aquilo. A unção de autoridade nos faz ser funcionais debaixo da bênção. Amém? Então tem que funcionar, tem que ser para um propósito. Quando a gente fala da unção sobre Davi, né? 1 Samuel 16, 13. Alguém aí abrir pode ler. 1 Samuel, capítulo 16, 13. Pode ler aí, tá? Vou esperar. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu quero que vocês entendam, esse texto todo mundo conhece, né? Quando Davi foi ungido, Samuel foi na casa de Jessé, e ali é interessante esse texto, porque você vai entender agora o que significa pessoas não comuns. Os julgamentos do próprio profeta não seria ungir Davi. Você sabe disso, quem lê o texto, não é? A palavra diz aqui, ó, deixa eu ver aqui, aí nesse mesmo, no capítulo 16. Cadê? Deixa eu ver aqui o versículo. Aqui. Pronto. Versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, o profeta Samuel, né? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Veja, então se fosse por Samuel, ele teria ungido naquele momento Eliabe. Concorda comigo ou não? Verdade, eu já ia dizer esse aqui. Ele como disse, ser outro. Ele nem olhou os outros. Quando ele viu Eliabe, ele disse, é esse cara. Aí, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Era forte e bonito. Era. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Veja só. Pelo que dá a entender, Eliabe ele tinha perfil de um rei, porque Samuel sabe que foi ungir o rei. Então, quando ele viu Eliabe, ele disse, aí está um rei, aí está um rei. Então, veja, você vê o que é ser ungido legalmente e debaixo de uma cobertura divina. Divina. Minha gente, para pensar quantas pessoas já foram ungidas por homens sem ter um direcionamento divino. Tu não acha que isso acontece hoje, não? E aí? Imagina a bronca, né? Porque são pessoas que talvez diante de Deus não foram aprovadas. Não eram aprovadas. É complicado. Então, ali, né? Deus mostra, olha, eu não olho o exterior, não. Esse aí eu rejeitei o seu coração. Aquele que eu olho o coração não é esse. E aí foi passando até chegar a Davi, né? E aí você vê, então, é essa ideia de não comuns, entendeu? O que era o comum seria Eliabe. Eliabe o comum. Mas Deus levantou não comuns para um propósito. E agora vamos daí. Depois do que acontece depois que Davi é ungido? Depois que Davi é ungido, e segundo o versículo 13 que a gente acabou de ler,
o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando Samuel ungiu a cabeça de Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí o que acontece? Olha o que Davi se torna a partir dali. Davi é chamado para tocar a harpa ali, para tanger a harpa perante Saul, para expulsar os espíritos malignos. Davi vai com toda a autoridade para desafiar o gigante Golias. Então veja, se Davi já estava conectado nos céus, depois da unção, ele foi revestido de autoridade. Então, meu amigo, quando ele tocava, nenhum demônio ficava perto. Você está entendendo? Quando ele fluía em adoração, ele afastava de Saul todos ali espíritos que estavam perturbando Saul, né? Com a Bíblia relata aí. Então, veja, o espírito maligno. E com essa autoridade foi que ele foi encarar o gigante Golias. E você sabe ali o texto, quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus de Israel, né? Então, é essa autoridade de respaldo, de tirar o peso do jugo e trazer uma autoridade para fluir, prosperar e saber que tudo vai dar certo. Amém? A unção... Amém. Deixa eu descer mais o texto aqui. Então, a unção de autoridade despedaça o jugo, tira o peso. A autoridade está para destruir a sentença de desgraça que o pecado implantou. No Novo Testamento, esta unção ganha largueza. Ela se engrandece para abraçar mais gente, habilitando esta gente para andar em novidade de vida. Vê o que diz 1 João, capítulo 2. Eu vou ler esse, tá? 1 João, capítulo 2, versículo 20 e depois o 27. Vou ler aqui. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Todos têm de conhecimento. Quando a vós, 27, quando a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, você vê aí que a unção, agora, ela alcança várias pessoas com uma novidade de vida. Essa unção me alcançou você. Hoje você é ungido de Deus. Amém? Amém. Você tem que entender que em alguns momentos de nossa vida nós vamos ser ungidos por Deus para alguns propósitos. Por exemplo, alguém que foi chamado para ser pastor, ele vai ser ungido para pastorear. Né? Então ele vai receber a unção ali, vai ser ungido para isso. Mas nós já fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus para um propósito. E que propósito é esse? Pregar o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho de Cristo. Então, nós aqui na Terra somos ungidos por Deus para levar as boas novas do Evangelho, levar o Evangelho do Reino, pregar o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Então, eu e você é ungido para isso. Somos ungidos hoje com um propósito. E que propósito é esse? Pregar o Evangelho do Reino de Deus, levar boas novas para aqueles que estão nas trevas, que estão perdidos, que precisam da luz, que precisam conhecer a Jesus Cristo. Então, eu e você somos levantados para isso. Você tem unção de autoridade sobre a sua vida para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para libertar os cativos. Amém? Então, essa unção hoje. Amém. E aí, a palavra diz, não precisa que ninguém lhe ensine. Entenda isso. Não é que você não precisa de um discipulador.
mas é que você não depende mais totalmente dele. Você pode hoje abrir a Bíblia, orar e buscar, e o Espírito Santo te direcionar, te trazer revelação. É claro que cuidado a gente tem que ter, né? Muitas pessoas estão pegando uma palavra na Bíblia, criando uma ideologia, mas isso não foi guiado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de você ser guiado pelo Espírito Santo. Quando essa palavra está dizendo não é necessário que ninguém vos ensine, é no sentido que você tem uma unção para ensinar, para aprender com o Espírito Santo e ensinar. Mas em cima de você deve existir, sim, uma cobertura espiritual e uma cobertura pastoral. Alguém lhe discipulando. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não quer dizer que você vai andar solto. Mas a gente está falando de igreja. E quem está numa igreja não anda solto. Quem está numa igreja não anda sozinho. Hoje, há quem não sinta a necessidade de tê-la. E este vai ficar sem ela. Vai ficar sem a unção. Continuará vivendo na mermice e na vida natural, sem provar de tal experiência espiritual. Mas, por outro lado, existe muitos que estão aprendendo a valorizar uma unção e estão loucos por encontrá-la e usar os recursos abençoados que ela possui na direção de outras pessoas. Deus está à procura de tais apreciadores. Deixa eu te falar uma experiência, uma vez que eu tive, né? Eu estava no encontro e eu vi que estava tendo ali, alguém estava precisando para iniciar a abertura ali. E no meu coração veio aquele sentimento do tipo, foi meio que assim, deixa eu explicar. Eu disse, eu vou lá iniciar. Vou lá iniciar, saudar, começar com louvor, enquanto o ministro... Porque quem ia ministrar já estava lá, entendeu? E eu estava querendo fazer a abertura. E o pastor não estava presente. Aí eu disse, eu vou lá, inicio e passo a palavra. Mas só que eu não tinha sido legalmente autorizado para aquilo. Entendeu? Pense num negócio que foi travado. Porque eu já fui pegando, sabendo que eu não tinha sido legalizado e autorizado para aquilo. Era diferente de alguém dizer, ei, quem vai abrir hoje é você, e você vai passar para o pregador. Eu estou dando essa autoridade, eu estou lhe autorizando. Então, essa legalidade faz com que eu vou ali com autoridade. Você está entendendo? Mas sem ter dado a legalidade, eu senti um peso enorme sobre mim. E é justamente isso que a palavra está dizendo. Quando tem uma unção de autoridade sobre você, todo jugo é despedaçado. Não tem peso sobre você. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de estar ministrando algo e sentir um peso sobre você, e ali não tem unção de autoridade sobre aquele momento sobre você. Porque quando a unção de autoridade está derramada sobre você, você vai com tudo e não tem peso nenhum sobre você. Porque flui e é o agir de Deus através da sua vida. Você foi levantado ali com um propósito. Então, uma coisa eu aprendi. Não se meta naquilo que Deus não lhe deu autoridade para você assumir. Amém? Deus vai te levantar com um propósito dentro da igreja. Deus vai te levantar em algo para você ali assumir, mas você tem que ser legalizado e ungido por Deus, por alguém. Alguém da tua cobertura vai te ungir e vai dizer, ó, você está legalizado para fazer isso. Recentemente, eu destinei 2 meninos do Ministério do Louvor para eles estarem autorizados por mim a marcar ensaio, trabalhar as músicas, agendar tudo, fazer todo o serviço de ensaio. Eu fiz uma reunião, chamei o pastor e eu disse, pastor, esses 2 aqui, eu quero orar e eu estou dando a autoridade a eles para eles fazerem esse serviço de ensaio, tudo. E agora, a partir de agora, vai ser com os 2, que foi o caso de Vinícius e Felipe. E o pastor foi ali, colocou os 2 de joelho, orou e eu também abençoei e pronto. E eles agora estão com autoridade para fazer isso. Você percebe... Falar nisso... Diga.
Falar nisso, Felipe ministra bem parecido contigo, né? Então, vai seguir o mesmo espaço, né? Então, você vê aí que vai saindo, eles agora receberam essa autoridade e foi lá. Mas enquanto não fosse dada essa unção, essa autoridade, ficar dizendo, eu quero que você assuma, eu quero que você assuma, eles não estavam sentindo legalidade, mas agora tem legalidade. Então é isso, é quando ora e é você. E aí você se sente levantado por Deus para fazer aquilo. Amém? Amém. Vamos lá. Onde encontraremos esta unção? Onde encontraremos esta unção? Geralmente, ela se desenvolve em pessoas que sabem a importância de ser coberto espiritualmente por uma autoridade espiritual. Então, veja, eu tenho que reconhecer que precisa ter sobre mim uma autoridade espiritual, uma cobertura espiritual. Eu tenho que estar debaixo de uma cobertura espiritual, porque eu tenho que estar debaixo de uma autoridade, você está entendendo? Para eu ter uma autoridade espiritual, eu tenho que estar debaixo de outra autoridade espiritual. Então, não posso fazer nada se não houver a unção de Deus sobre a minha vida, debaixo de uma cobertura espiritual. Lembra de Êxodo 17, do 9 ao 11? Vamos ver, Êxodo. Vamos relembrar aí. Êxodo 17. Pode ler aí, tá? Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí. E peleja, é isso mesmo? E peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus estará em minhas mãos. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, onde Moisés levantara a mão. Quando Moisés levantava a mão, e Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Meu irmão, vê o que é uma cobertura espiritual, né? Israel só prevalecia quando Moisés estava com a mão estendida. Se ele baixasse a mão, quem prevalecia era Amaleque. Aí, as mãos de Moisés já estavam pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou Arão, né? E apoiaram a mão de Moisés para que ficasse levantada. Por quê? Estratégia. Exato. Mas aí onde é que está? Veja. Você vê a importância. A gente é Israel, somos o exército do Senhor, vamos lá lutar? Vamos encarar de qualquer jeito? Vai lá. Olha a cobertura espiritual lá atrás de mão estendida. Você vê o que é você estar debaixo de uma autoridade. Moisés era o líder. Então ele estava dando autoridade naquele momento, claro, usado por Deus, mas autoridade, e mostra a importância da cobertura espiritual de você ter um líder sobre a sua vida, para que a sua vida possa fluir, para que na sua vida possa tudo prosperar, tudo que você fizer prosperar, você precisa de um líder para lhe dar respaldo, de um líder para trazer cobertura espiritual sobre a sua vida. Amém? Não tem como você ter autoridade espiritual se não tem ninguém para lhe cobrir. Eu preciso do meu pastor. Eu preciso do meu pastor sobre a minha vida. Eu não posso subir para ministrar ali no altar, como ministro de louvor, se eu não tiver em aliança com o meu pastor, se eu não estiver andando junto com o meu pastor. Quantos líderes de louvor eu já conheci que tinham um problema com o pastor? E o louvor não fluía não, meu irmão. Não tinha como fluir, não. Olha, primeiro, o ministério de louvor se desfaz. A equipe de louvor, se o líder do ministério não anda em aliança debaixo da cobertura do pastor, certo? Ali o ministério de louvor vai se desfazer. Né? Vai se desfazer.
Então veja a importância de uma cobertura. Eu não posso subir naquele altar para ministrar se o pastor não me ungir e não me der cobertura espiritual. Senão não vai fluir. A unção de autoridade tem que vir para o propósito e tem que estar debaixo de uma cobertura. Só quem respeita a unção de autoridade está pronto para receber da mesma unção. Olha aí, ó, o que diz no texto. Só quem respeita a unção de autoridade está pronto para receber da mesma unção. O tempo de se apropriar desta unção de autoridade é agora. Precisamos aceitar essa proposta de Deus para que o novo venha sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, essa autoridade que Deus vai derramar, essa unção de autoridade sobre a sua vida, para isso, primeiro, você tem que estar debaixo de uma autoridade. Então, Deus te convida hoje para você estar mais junto de uma cobertura espiritual para poder essa unção de autoridade vir sobre a tua vida. Amém? Para ter uma unção com propósito. E aí eu quero finalizar lendo um texto aqui que não está aí. Mas deixa eu parar aqui o compartilhamento. Lucas. Deixa eu ver que eu tinha deixado. Vamos abrir Isaías. Isaías 61. Que o texto em Lucas é o mesmo, mas ali é Jesus falando, né, citando. Mas Isaías 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nesse texto, né, é um texto tremendo, mas ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, e aí vai dando a lista de pregar, consolar, levar boas novas. Então, a unção para um propósito. Amém? Que Deus derrame esse óleo de unção sobre nossas vidas e principalmente nós possamos ter a buscar e saber a necessidade que nós temos de ter a unção de autoridade sobre nossas vidas. Amém? Amém. Vou orar nesse momento. Vou orar nesse momento para que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ó Pai, como é bom sabermos que estamos debaixo de uma unção que nos respalda, uma unção que tira todo o peso, que tira todo o jugo, que despedaça todo o jugo. Uma unção que nos traz paz, que não nos leva a lugares que aos nossos olhos seriam impossíveis, mas debaixo da tua autoridade o Senhor nos leva e age através da unção do Espírito, que nos capacita para agir com poder, para agir com autoridade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos colocou numa igreja
e que temos esse respaldo, que temos essa cobertura. Obrigado pela vida do nosso pastor, obrigado por aqueles, Senhor, que estão sobre nós. Em nome de Jesus, abençoe as suas vidas, abençoe cada um dessa célula, derrama dessa unção de autoridade sobre a vida de cada um, Senhor, e que nós possamos saber o propósito pelo qual estamos aqui para te servir com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de todos aqui nessa noite, amém? Deixa eu parar a gravação aqui.